Você já leu Este Mundo Tenebroso? Esse livro se passa na pequena cidade de Ashton, onde vivem os nossos dois protagonistas. Um é o Marshall Hogan, um jornalista investigativo assíduo, um pouco áspero, e o nosso outro protagonista é Hank, um pastor, um jovem pastor, muito agarrado a Deus, apaixonado por Cristo e que anseia que a sua cidade, o lugar onde ele vive, conheça a Jesus Cristo. Tudo começa no festival de verão da cidade, onde as pessoas aproveitam como se fosse um carnaval, vira um carnaval. Enquanto um dos nossos protagonistas está fazendo todos os seus afazeres na igreja, chorando, intercedendo pelo povo, os nossos jornalistas estão querendo pegar alguma manchete, algum escândalo no meio desse festival, e o que eles acabam encontrando são algumas pessoas que estão se encontrando ali numa reuniãozinha um pouco secreta, que pareceu um pouco suspeito para esses jornalistas, e eles vão investigando isso um pouquinho mais fundo, atrás de manchete, para fazer o trabalho deles, e acabam acontecendo algumas coisas um pouco curiosas. Acontece que Hank, o nosso querido pastor, o nosso protagonista, o nosso jovem pastor, o livro destaca isso, que ele é uma pessoa bem jovem, ele também está passando por muitos maus bocados na vida dele, tentando resolver muitos problemas que vem acontecendo na igreja em que ele frequenta, nos arredores da casa dele, na vizinhança dele. E o nosso jornalista também está com alguns problemas, porque devido a esse festival, muitas coisas crassas e esdrúxulas acabaram acontecendo. E esses dois protagonistas, cada um com seu problema em determinado momento, eles vamos resolver esse problema, vamos ver o que está acontecendo. Só que ao longo do tempo, conforme eles vão andando, conforme eles vão progredindo, cada um em suas investigações, eles vão percebendo que as pessoas com quem eles conhecem, as pessoas com quem eles trabalham e as pessoas que estavam naquela reunião no festival são muito mais do que aparentava ser. Mas fato é, conforme eles vão avançando em suas investigações, as coisas vão ficando cada vez mais bizarras, cada vez mais enevoadas, cada vez mais misteriosas e cada vez mais espirituais. E é aí que entra o grande trunfo desse livro para mim, porque o livro ele tem três perspectivas: a perspectiva do Hank, do Marshall e a perspectiva dos anjos. Sim, existe um arco, uma linha narrativa específica no mundo espiritual desse livro, e isso é incrível, é muito bom. Um líder angelical, conhecido como tal, foi designado para cuidar, para proteger essa cidade e designado para cumprir uma missão, que tem alguma coisa espiritual muito bizarra acontecendo na cidade de Ashton. E os anjos entram nessa cidade justamente para resolver, para solucionar esse problema. Esse livro aqui ele aborda não somente os conflitos pessoais de cada personagem, ele também tem muito mistério, muita investigação, algumas reviravoltas e também ação. O livro é repleto de ação, não somente pela parte do Marshall, o jornalista, como também e principalmente pela parte dos anjos na história. É cada cena de ação incrível, é muito bom, é muito bem feito, é muito bem escrito. Porque nos embates pessoais dos nossos dois protagonistas, eles não enxergam o mundo espiritual, eles não sabem o que está acontecendo. Então às vezes o livro ele faz uma transição do que está acontecendo aqui no plano terreno e do que ao mesmo tempo está acontecendo naquele mesmo lugar, só que no plano espiritual. E o livro vira e mexe, ele faz essas transições de perspectivas, e cara, como essas transições são boas! São muito bem feitas. Eu tava lendo assim e saltava os meus olhos. Eu juro pra vocês, a impressão que eu tive é que eu tava assistindo uma série. Esse livro pra mim ele foi imersivo ao ponto de eu me sentir assistindo uma série. E você tá vendo esse ramalhaço aqui? Ele passa rapidinho, ele passa voando. O livro é muito bem feito, muito bem escrito, com diálogos muito coesos, com muito humor. O humor dos personagens é muito bom. É impressionante como cada um dos personagens é único, tem uma personalidade única, diferente, e mesmo assim você gosta de cada um deles. É impressionante. Falando um pouquinho mais agora dos anjos, cada um deles, que são mais de 2 anjos, são praticamente 6 deles, se eu não me engano, cada um com seu nome, sua etnia, com o seu jeito, com o seu modo de pensar, dando destaque aqui para 2, que é o Tal e o Gilo, que esses dois aqui, para quem lê o livro sabe, esses dois são a cereja do bolo, eles são muito legais. O livro também destaca a diferença entre o Marshall e o Hank, que um é um cara que ele é um pouco pragmático demais, um pouco demais é contraditório, eu sei, mas ele é pragmático demais, então muitas vezes quando ele se vê sem saída, ele às vezes realmente não sabe o que fazer.
enquanto o Hank, ele é um cara que está ali todo o tempo dependente de Deus, dependente do Senhor, que sempre caminha de acordo com as diretrizes do Espírito Santo. E você no livro vê o caminho desses dois se cruzando, é algo assim envolvente, instigante e que não deixa você largar o livro em momento nenhum. Eu quis largar esse livro, é muito, muito bom. Ao mesmo tempo que a gente também vê os anjos em todo esse embate, em todo esse mistério, porque mesmo que o livro seja às vezes narrado de uma perspectiva espiritual da parte dos anjos, o autor, o Frank Peretti, não permite com que isso te dê algum spoiler, te deixe descobrir o final, nem te dê informação o suficiente para quebrar a narrativa, para quebrar a história. Não, o mistério se sustenta mesmo também tendo uma participação no plano espiritual. Por que isso acontece? Justamente porque os anjos aqui no livro, eles têm capacidades muito além das humanas. Eles voam, eles têm super força, eles têm mais de 2 metros de altura, eles têm super velocidade, eles transpassam as paredes quando eles bem querem, mas eles ainda assim não são independentes de Deus, e isso foi incrível no livro, isso foi muito bem escrito no livro, isso é demais, cara. Você vê, por exemplo, o Tal, que é o líder, né, que é o general, o capitão dessa tropa angelical que está cuidando da cidade de Ashton. Você vê que ele, várias vezes, ele toma algumas decisões que o Gillo, né, que é o capitão dele, né, o manda-chuva, o cara que pega a espada e mete o louco, ele não entende as instruções do Tal. Fala assim, mas isso não faz sentido. O Tal só vira pra ele e fala algo semelhante a: foram essas as instruções que eu recebi, é isso que a gente vai fazer. Mas e depois? A gente confia no Senhor. E você vê, mesmo numa perspectiva espiritual angelical, você vê os anjos dependendo do Senhor, os anjos confiando em Deus, acreditando em Deus, tem os anjos depositando fé. E isso para mim foi uma das coisas mais assertivas desse livro, de longe. Nós percebemos nesse livro aqui que a nossa batalha é puramente espiritual, porque o livro destaca isso, o livro narra isso muito bem. Inclusive, o versículo destaque que abre o livro é o seguinte: Efésios 6, versículo 12. Porque nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse livro conseguiu ilustrar isso numa perspectiva muito boa. Eu confesso que na época que eu li esse livro pela primeira vez, eu realmente não esperava que me cativasse tanto. Os meus pais e os meus avós me falavam desse livro todo momento, em toda oportunidade, eu sempre deixava de escanteio. Eu me arrependi de ter demorado tanto para dar uma chance para esse livro. É de fato algo único e que me abriu também para ficção cristã, né? Esse livro aqui é um excelente exemplar disso. Se você é cristão, gosta de um bom entretenimento, sem forçação de barra nem nada do tipo, Este Mundo Tenebroso é indispensável, porque além de te entreter, além de te proporcionar uma boa história com bons diálogos, uma boa narrativa, transições de cena excelentes, cenas de ação e de humor muito bem feitas, é contudo também um livro edificante. Sim, esse livro me edificou bastante, simplesmente porque pelo fato de ser uma fantasia, o autor consegue realçar nos nossos olhos a realidade espiritual. Ele consegue dar destaque para aquilo que a Bíblia mesmo já fala, aquilo que a Bíblia mesmo já destaca, que os nossos inimigos não estão na região terrena, estão na região espiritual. O nosso viver como cristão é um viver espiritual. Não estou falando que tudo que acontece nesse livro aqui é o que acontece na vida real. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: por se tratar de uma fantasia, o autor consegue dar destaque para uma coisa que a Bíblia já menciona o tempo todo. O nosso viver é um viver espiritual. Os nossos inimigos não são pessoas, nossos inimigos são espíritos dominadores que dominam este mundo tenebroso. Enfim, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Já tem um tempo que eu tô querendo falar desse livro aqui. E é isso, meus queridos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você ficou aqui até o final, obviamente, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.